Eu acho que amor não é pra mim. Já tentei de tudo, tô sempre quebrando a cara. Acho que é melhor desistir. Gente, será que eu tenho dedo podre? Nunca vi. Entra relacionamento, sai relacionamento. E eu não consigo encontrar uma pessoa que preste. Poxa, eu sei que ele não me fez bem. Ele me trata mal. Ai, tenho que confessar. Ele já chegou a me agredir mesmo, fisicamente. Ele me xinga, ele faz um monte de coisa. Eu não consigo sair disso porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Se eu fosse dependente dele. Mas não, eu sou uma pessoa independente. Eu não sou uma pessoa ignorante. Por que eu não consigo sair disso? Se esta ou qualquer uma dessas outras questões que a gente ouve por aí o tempo inteiro, as pessoas afirmando, faz parte da sua vida, já fez, ou pelo menos anda aí rondando a sua cabeça. Este é o lugar certo para você. Meu nome é Isolda Pereira e este é o canal De Coração para Coração. Bem, vamos começar do início. Quando eu me entendi por gente, eu me perguntei o que eu vim fazer aqui. As duas únicas coisas que eu sabia era: a primeira, que eu queria ajudar. Ajudar as pessoas, eu queria ajudar, simplesmente ajudar. E a outra é que eu tinha nascido para ser tia. E essa, graças a Deus, eu já consegui. Eu sou muito feliz assim. Nunca pensei em ter filhos. Nunca. Mas tia, sim. Eu sempre quis ser. Aliás, a minha mãe diz que desde os 2 anos de idade eu pedia uma irmã, perguntava sempre pela irmã e dizia que se a minha irmã não viesse, como a gente tinha combinado, eu nunca ia ser tia. E o que eu ia fazer da minha vida? Tudo bem, que eu ia ajudar, mas eu tinha que ser tia. Mas assim, a vida inteira eu fiquei me perguntando como é que eu vou ajudar, né? A questão de ser tia, primeiro eu tinha que ter uma irmã. Eu tive que esperar 7 anos para que ela viesse. Depois eu tive que esperar que ela crescesse, que ela casasse, que ela se divorciasse, que ela casasse outra vez e que, graças a Deus, encontrasse a pessoa com quem ela deseja passar o resto da vida dela e finalmente me desse o amor da minha vida, que é a minha sobrinha. Mas e essa outra questão? A questão do ajudar. Passa pela minha vida inteira, passa pela minha cabeça. Ser médica. Talvez por eu já ter tido vários problemas de saúde, eu pensava em ajudar as pessoas através da medicina. Tentei. Tentei, não foi uma vez só, não. Tentei várias vezes, mas não deu certo. Pensei em ser dentista. Eu pensei em ser veterinária, que eu pensava assim: se eu ajudar os animais, eu vou estar ajudando 2 vezes. Eu vou ajudar o animal e vou ajudar o dono dele, que com certeza está sofrendo de ver o animalzinho dele doente ou precisando de uma cirurgia, qualquer coisa do tipo. E eu sempre adorei animal. Aí todo mundo sempre dizia: Isolda, vai ser advogada. Já que você quer ajudar as pessoas e você sempre fala muito bem, você gosta de ler, você gosta de estudar, mas não era muito a minha praia, não. E aí eu confesso que eu nem pensei no assunto. Meu pai dizia que eu devia ser uma jornalista, porque eu sempre escrevi muito bem, todo mundo diz que eu tenho o dom da palavra. Aliás, eu falo muito, como vocês podem perceber. E eu gostava de escrever, sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler antes mesmo dos meus outros colegas na alfabetização, porque meu sonho era ler a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Aí depois eu pensei em tantas outras coisas, eu pensei em ser nutricionista. Minha mãe sempre dizia: minha filha, você é professora, você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, você tem um jeito para ensinar, você quando conversa, normalmente você gosta de dar detalhes, tudo seu é tudo muito bem explicado, você explica de um jeito, de outro, até a pessoa compreender. Isso é dom, vai ser professora. Enfim,
Eu corri meio mundo, eu tive formação na área de turismo, foi minha primeira formação na área de turismo e hotelaria, e aí eu me encontrei, eu amava fazer aquilo e amo o turismo até hoje. Né? Eu posso ter saído do turismo, mas o turismo não saiu de mim, definitivamente. E depois disso eu saí, e sim, desde muito novinha eu ensinei, né? Eu dei aulas de balé para baby class, eu ensinei inglês para outras crianças e para adultos, porque eu fui alfabetizada praticamente junto em inglês e em português, né, lá no Brasil. E assim, eu adorava ensinar. Eu sempre gostei de comunicar e meus alunos adoravam. Eu tive uma vez um aluno que também foi algo que até hoje eu me emociono quando falo e não tem preço. Ele me disse que fez o curso de turismo por minha causa. Mas no fundo sempre ficava aquele, sabe aquele bichinho que fica ali incomodando? E aí você não sabe exatamente o que é? Eu fiz voluntariado. Eu fui trabalhar na área depois, né, de educação, porque eu acabei me decepcionando muito com a educação. Eu fui trabalhar com serviço público, fui trabalhar na área orçamentária, orçamento público e financeira. Nada a ver comigo. E aí eu e minha irmã costumamos brincar dizendo que foi praga de mãe. Porque eu e minha irmã, filhas de dois contabilistas, e que detestavam matemática e sempre tiravam notas baixas, e no final a gente acabou as duas trabalhando nessa área, né? A vida é realmente assim. E aí, mas sempre me faltava alguma coisa, sempre tinha aquele bichinho do eu preciso ajudar e eu não sabia como era. Eu sempre olhei, na época que eu fui pensar em fazer nutrição, eu dizia assim, poxa, por que eu não penso alguma coisa do tipo psicologia? Mas eu cresci num ambiente que psicólogo é a gente não muito certo. Não era muito. No final eu ouvi várias vezes. No fundo, todo psicólogo é meio doido. Foi o que a gente. O pessoal na minha época ouvia. Não sei se eu já falei, eu tenho 51 anos, caminhando para 52. E a gente ouvia muito esse tipo de coisa. Mas eu não tomei coragem para fazer isso. Mas depois eu fui fazer terapia para mim, na época da bariátrica. Incrível isso, né? Como a vida é. E depois da terapia, eu descobri que eu era outra pessoa. Eu descobri uma outra pessoa dentro de mim. Eu vi que eu não era nada daquilo que eu mostrava. As pessoas sempre tiveram a ideia de mim. Eu sempre sofri da síndrome de Poliana. Eu sempre vi o lado bom de tudo. E eu ainda sou assim, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito positiva. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, e isso acontece muito com as pessoas que falam muito como eu, uma característica, a gente fala muito para se esconder. A gente não fala da gente. A gente não fala dos nossos problemas. A gente não fala dos nossos sentimentos. E quando alguém pergunta, a gente dá um jeito de rir, brincar, mudar de assunto ou dizer, não, tá tudo bem, sempre. Né? A resiliência sempre fez parte da minha vida. Só que não estava tudo bem. Nem sempre esteve tudo bem. E aí eu passei a ser Isolda antes da terapia, Isolda depois da terapia. Aí eu pensei, por que não? Eu fui tão ajudada, por que não trabalhar com a terapia, né? Fui estudar, larguei. E na época que eu comecei a estudar a terapia, às vezes eu via meninas na minha época que tinham primeiro namorado e casaram. E eu não. Eu demorei muito para ter o primeiro namorado oficial, aos 22 anos. Eu queria curtir a vida, eu queria dançar, eu queria brincar, eu queria cantar. Graças a Deus consigo cantar até hoje, a dança eu tive que largar. Mas eu não, comecei a namorar muito tarde, porque eu sempre fui muito certinha, eu sempre tive muito foco. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que estudar, então eu não vou perder meu tempo com namorados e tal, como se relacionamento atrapalhasse a vida da gente. Atrapalha quando a gente não tem medida. Enfim, eu estava, como eu estava dizendo antes, eu estava no meu primeiro casamento. E esse casamento foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Sabe aquelas relações que a gente vai do paraíso, do céu absoluto, ao inferno? Foi exatamente o que eu vivi. Foi a pior e a melhor experiência da minha vida. Porque eu aprendi muito e descobri principalmente quão forte eu sou.
quão forte, quão resiliente, quão especial. Porque eu me achava uma pessoa muito comum e eu não sou. Eu sou uma pessoa especial. Hoje eu tenho consciência disso. Eu sou uma pessoa especial porque todos nós somos. Cada pessoa, nós somos todos iguais. Ponto. Apesar de todas as diferenças físicas, culturais e coisas do tipo. Mas todos somos especiais. Cada um por um motivo. E aí, por conta disso, eu descobri que eu era muito forte e que eu podia fazer muito mais por mim. E foi a primeira vez que eu tive coragem de peitar o mundo e dizer: eu vou fazer o que eu quero. Já tinha feito terapia, né? Primeira vez. E foi quando eu disse: eu vou fazer cirurgia bariátrica. Nessa época eu pesava 113 quilos. E a minha decisão veio num dia que eu estava assim, apertada, dormindo, com vontade de fazer xixi. Mas eu sentia tantas dores para levantar, para andar. Eu levava uma vida normal. Eu sempre fui muito ativa, apesar do peso. Mas eu sentia muitas dores e eu aprendi a conviver com a dor. E de repente eu levantei. Nesse dia eu senti tanta dor que eu me urinei ali. Não consegui chegar à casa de banho. Desculpem, para os brasileiros, para banheiro. É o hábito por morar aqui há muito tempo. E aí eu decidi, todo mundo foi contra, minha família, meu ex-marido, meus amigos, todos disseram: você é louca, não é bem assim, mas eu sabia exatamente o que eu queria. E principalmente o que eu não queria, que era passar mais por aquilo. Eu já tinha tentado absolutamente tudo, eu já cheguei a fazer dietas de desmaiar na rua, porque eu não comia de jeito nenhum, né? Só fazia beber água, tudo que inventava eu fazia, porque eu nunca me enxerguei num corpo imenso. E não, continuo não me enxergando. Apesar de hoje estar acima do meu peso. Hoje eu me aceito, me amo como sou. Mas não é por isso que eu vou me largar e aceitar ficar. Engordei, paciência. Não, não é assim. A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Tem coisas na vida que são super fáceis, tem outras que não são. E eu sei também que existiram questões, fatores de saúde, principalmente, que me fizeram aumentar de peso outra vez. Além de ansiedade, sim, porque mudar para outro país, cara pálida, não é nada fácil. Apesar de Portugal ser muito parecido com o Brasil, é um lugar maravilhoso, mas não é o mar de rosas que as pessoas falam por aí. Tem muito problema, sim. Eu sofri com muita ansiedade, sim. E acabei engordando muito, engordei 14 quilos desde que eu cheguei aqui e só consegui até agora emagrecer 4, mas eu vou conseguir emagrecer o resto. Não para ser como eu era, afinal de contas eu cheguei aqui com 45 anos, quase 46, eu já tinha feito 46, coisa assim, eu vou fazer 52. Então o corpo da gente não é a mesma coisa. Eu não sou a mesma Isolda de quase 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Portugal. Enfim, mas esse casamento, como eu estava falando, me ensinou muita coisa. Quando acabou esse casamento, eu decidi que eu ia cuidar mais de mim. E aí eu decidi voltar a estudar terapia. Comecei a estudar, mas questão de trabalho e tudo, acabei largando. E eu não contei a ninguém. Um belo dia, e eu estava justamente nessa fase, dessas frasezinhas que a gente diz. Eu não quero mais saber de homem, eu já sofri pra caramba, os homens hoje em dia não querem nada, ninguém quer casar, ninguém quer namorar, todo mundo só quer sexo e mais nada, ou quer uma mulher bonitinha pra sair por aí desfilando, e eu já tô velha, sabe essas bobagens todas que a gente diz por aí? E eu não falo só das mulheres não, tá, gente? Tem muito homem sofrendo com essas coisas assim. E para eles, às vezes, é muito pior, porque a cobrança é infinitamente maior, principalmente no que diz respeito. Homem não pode demonstrar o que sente. Homem não pode ser fraco. Homem tem que ser o garanhão. Homem tem que ser o pegador. Homem é isso. Então, se um homem quer uma coisa mais tranquila, ele quer um relacionamento sério, e ele diz que ele não trai a namorada, por exemplo, ele é motivo de chacota. Então, não vamos nos colocar num lugar de vítimas, de coitadinhas, de cinderelas, porque não há mais espaço para isso. Né? Enfim, eu voltei a estudar terapia, mas por conta mesmo, né, disso, de questões de estar muito dedicada a trabalho e tal, eu acabei largando a terapia. E aí, sabe lá Deus por quê?
por conjuntura dos astros, porque estava escrito no livro da vida, porque Deus achou que deveria ser, enfim, seja lá por que motivo for, eu acabei conhecendo um rapaz. A minha história parece história de novela mexicana. Vocês vão morrer de rir se um dia eu parar para contar absolutamente tudo, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas e ninguém vai aguentar isso, claro, obviamente. Eu conheci um rapaz através da minha irmã, porque minha irmã conheceu através de outra pessoa, um outro rapaz. Para resumir, minha irmã veio a Portugal a passeio e ela conheceu um rapaz. Esse rapaz tinha 2 amigos, eles andavam muito juntos os 3, sendo que um desses amigos era primo. Minha irmã começou a namorar com um rapaz. Uma outra amiga, nossa, que nós andávamos muito as 3 juntas, porque eram 3 divorciadas, 2 recentes, eu e minha irmã. Coincidentemente, minha irmã se separou no mês. Aliás, eu me separei no mês, minha irmã se separou no outro. E éramos 3 mulheres solteiras, quando as outras amigas, a grande maioria estava todo mundo casado, com filho, etc. E eram 3 amigos que também estavam recém-separados. Coincidência? Destino? Sabe-se lá. Aí, um amigo número 1 namorou com a minha irmã. Apresentou o amigo número 2 para minha irmã apresentou o amigo número 2 para a nossa amiga. E o amigo número 3, que era justamente primo do amigo número 1, foi apresentado para mim, que sou irmã da amiga número 1. Ou seja, 3 amigos para 3 amigas, sendo que desses 3 amigos, 2 são primos, que são casados hoje com 2 irmãs, eu e a minha irmã. Conheci ele um dia, tenho que confessar que eu estava numa ressaca que vocês não fazem ideia. Sabe aquele dia que você trabalha muito, tá super cansada e tudo? Já tinha passado por aquela coisa de, minhas colegas de trabalho, que eu sinto uma falta danada, vidas durante muito tempo, e eles diziam, não, você tem que entrar acho que era no Tinder, se não me engano, o nome do aplicativo. Não, você tem que entrar em não sei aonde. Eu conheci pessoas, as pessoas me paqueravam e tudo. Eu até, às vezes, até me animava assim, depois eu digo, isso não foi pra mim, não. Isso não é feito pra mim, eu não gosto dessas coisas muito montadas, é tudo muito artificial, eu não gosto. Eu gosto do como a gente brinca, eu e a minha melhor amiga, no TT a TT, olho no olho, cara a cara, face to face, sabe? Eu prefiro assim, claro que a vida tinha que me dar um tapa na cara e eu conhecer esse rapaz online. Ele sempre perguntava por mim, para minha irmã, e pedia para minha irmã para que eu aceitasse ele no Facebook. E eu dizia, não, esse cara tem uma cara de doido. Não sei, ele tinha uma foto horrorosa, diga-se de passagem, com o olho meio arregalado, não sei porque ele tirou aquela foto horrível e colocou no Facebook, no perfil dele, que não ajudava em nada, né? Mas ele teve uma sorte, porque atrás dele ele colocou a foto de um gato. Pronto, meu fraco. Hoje nós temos 3 meninas lindas, que são nossas filhas e netas. Aqui, 3 gatas. E aquilo até me deu nossa, olha, ele pode ser uma pessoa bacana, né? Ele gosta de gato, assim como eu. Vamos lá. Um belo dia eu disse, olha, quer saber? E minha irmã falava, aceite, ele é gente boa, isso e aquilo, blá, blá, blá. Eu disse, olha, quer saber? Eu vou aceitar. Aceitei. E parecia que ele estava esperando que eu aceitasse ele na internet todos os dias, 24 horas por dia, porque foi só eu dar. Aceitar, não deu 5 minutos. Ele me chamou para fazer não lembro se foi uma videochamada. Não, não foi uma videochamada, até porque eu não ia atender de ressaca, né? Imagina a minha cara deitada na minha cama, no escuro, rodeada pelos meus 4 gatos, na época eram 4, infelizmente, um já virou estrelinha. E aí eu não ia atender uma pessoa assim, né? Também não conhecia nem nada, eu digo, olha, vou conversar. Gente, eu nunca vi uma afinidade tão grande na minha vida. É o que eu digo, a gente às vezes perde grandes oportunidades por não se permitir.
A gente não se dá oportunidades de viver coisas novas. Todos os nossos monstros internos, todos os nossos fantasmas, todas aquelas coisas que nós vivemos antes, muitas vezes, impede da gente descobrir a nossa felicidade. Eu tinha acabado de conhecer esse rapaz, né? Ele falou comigo, começou a conversar, e a nossa afinidade foi tão grande que nós conversamos durante 3 horas, sem parar. E as coincidências, né, eram tão grandes, as afinidades eram tão grandes, que aquilo me deu um medo. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Só que as coincidências eram grandes demais, e aí eu perguntei. Sempre gostei muito dessa coisa de astrologia, de signos e tal. Qual o seu signo? Ele me disse. Eu disse, mesmo signo do meu ex-marido. Quando você faz aniversário? Ele me disse, próximo, diferença de dias do meu ex-marido. Me conta sua história de vida. Muito parecida. Abandono de pai, e um relacionamento anterior, um filho. Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu vou viver isso de novo. Não, é muita coincidência para mim, não, isso não vai dar certo. E aí eu me fechei em concha de novo, sabe? Me fechei em copas, eu disse, meu Deus, o que? E aí, dou uma chance, não dou, e tal. Todas essas loucuras que passam pela cabeça da gente, que são fruto, na verdade, de todas as histórias que nós vivemos, de todos os traumas que nós temos, de todas as dores que nós temos internamente, todos os medos. Só que a gente não sabe disso. Eu arrisquei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, eu vivo em Portugal há quase 6 anos e estou casada há 5 anos e meio, mais ou menos, também. Porque eu tive que vir para cá e aguardar um tempo, porque o meu visto foi visto por casamento, então eu tive que aguardar um tempo e a gente se casou quase 5 meses mais ou menos depois que eu cheguei aqui. Mas eu simplesmente vivi um conto de fadas, por assim dizer. Por que um conto de fadas? Não daqueles contos de fadas que o príncipe encantado chega de cavalo branco, encontra a princesinha frágil, eles se juntam e eles foram felizes para sempre. Não. Um conto de fadas, porque tudo entre nós é meio mágico. A gente tem uma afinidade incrível. E um conselho que eu dou a vocês, essa história de que os opostos se atraem, só na física, na química e coisas assim. 90% das vezes, quem tem que se atrair são os semelhantes. Quando a gente encontra alguém que é exatamente o oposto da gente, pode acontecer, claro, cada pessoa é de um jeito, mas é muito difícil um relacionamento perdurar, continuar durante muito tempo. Porque é necessário que haja um encaixe. E se esse encaixe não acontecer, a relação pode acontecer, a gente pode ser feliz durante um tempo, mas ela não será uma relação fácil. Ela provavelmente não será uma relação duradoura, porque para a gente construir um amor, e prestem bem atenção, eu disse construir. Porque relacionamento, amor é construção. Essa história de, vou encontrar o amor da minha vida. Não vai. Você vai encontrar alguém que você quer que se transforme e que passe a ser o amor da sua vida. Alguém com quem você quer dividir a sua vida, alguém que você quer amar e por quem você quer se apaixonar continuamente. Porque é isso que mantém uma relação. Caso contrário, vai ser só uma paixão e paixão tem prazo de validade. Como eu disse a vocês, eu conheci ele, a gente começou a conversar pela internet e eu tive medo a princípio por conta dessas coincidências, né? Por conta dos meus medos, dos meus traumas, eu recuei um pouco e depois a questão da distância foi se tornando mais difícil. Até o dia que ele disse, eu vou para o Brasil, eu vou conversar com seus pais, eu não estou para brincadeira, eu quero uma relação séria com você. E assim ele fez.
Ele foi ao Brasil, ele conversou com meu pai, infelizmente já não está mais aqui entre nós, que adorou ele. Conversou com a minha mãe, que também adorou ele. Minha mãe já conhecia ele, teve uma relação um pouco mais online do que meu pai, porque meu pai não gostava muito disso. E a relação foi crescendo. A princípio, claro que é paixão. Óbvio, a gente se apaixona pelas pessoas. Mas como eu disse, paixão tem prazo de validade. No início é tudo lindo, como a gente diz, né? Como minha mãe costuma dizer, no início tudo são flores. Por quê? Porque na paixão existe um neurocientista que eu adoro, que eu acompanho muito, doutor... Esqueci o nome dele agora. É quem tem o canal Neurovox. Se vocês puderem, quiserem, né, tiverem curiosidade para descobrir mais sobre o funcionamento do cérebro, né, porque ele é um neurocientista, ele fala de uma forma muito bacana, super simples, qualquer pessoa pode entender. E ele fala uma coisa que eu sempre achei, que a paixão é um estado de demência temporária. Demência mesmo, demência, doença, demência. E eu sempre dizia que quando a gente está apaixonado, a gente vive um estado de idiotia. Porque a gente fica meio idiota. É muito fácil a gente admirar o outro, a gente... Tudo que o outro faz é lindo, tudo que o outro diz é maravilhoso, a gente concorda com tudo, a gente gosta das mesmas coisas, você não precisa observar tanto, se esforçar para admirar o outro, tudo que o outro faz você já admira, tudo perfeito, os amigos são maravilhosos, a família é linda. Só que isso, porque ocorrem várias coisas no nosso corpo, inclusive, né? Existem processos químicos, existem hormônios envolvidos, o nosso cérebro trabalha de uma forma, o nosso corpo trabalha de uma forma, e as nossas emoções são muito influenciadas por isso, e claro que a gente vive esse estado de anjinhos cantando, né? A gente nas nuvens o tempo inteiro, harpas o tempo inteiro. Borboletas no estômago é bom demais. A paixão é bom demais. Esse período da paixão é muito bacana, né? É muito gostosa essa sensação da paixão. Mas chega um dia que isso acaba. E é aí que a gente vê se aquilo vai virar amor, se aquilo vai virar uma amizade, se aquilo vai acabar. E tem que valer muito a pena. E a gente tem que começar a usar o coração, usar o nosso sentimento e a nossa razão também. Porque aí a gente começa a ver o outro não mais como um príncipe encantado, a princesa encantada, como uma pessoa perfeita, a gente começa a enxergar defeitos, a gente começa a ver que o outro é um ser humano comum, como você, com milhares de defeitos, como você também tem. E é aí que a gente vai ver se a gente está disposto a construir uma relação ou se a gente vai dar para trás e deixar para lá. Eu resolvi apostar nisso. Ele também. E um segredo que eu conto para vocês: façam de tudo para se apaixonarem sempre. Estarem sempre se apaixonando um pelo outro de vez em quando. Porque é isso que dá o tempero, sabe? Da relação. É você buscar, é descobrir uma coisa boa, uma coisa diferente, um crescimento no outro, algo que você possa admirar, algo que você possa elogiar, algo que você possa se orgulhar e dizer: este é o meu companheiro, esta é a minha companheira. É bom demais. Isso ajuda a temperar o casamento. Mas a parte também daqui, o pensar, o racional, é que vai solidificar. Porque a gente tem que ver verdadeiramente se aquilo vale a pena. E foi assim que nós fizemos. E só que a distância era complicada demais. Doía muito, gente. É muito doloroso. Você não poder tocar alguém, você não poder dar um abraço,
Você não poder segurar na mão, não sentir um carinho no rosto, pegar no cabelo, um abraço naquele dia que a gente passou aquele, sabe aquele, como a gente diz, na minha terra, eu sou da Bahia. Lá em Salvador a gente diz, gente, hoje eu tive um dia de cão. Sabe aquele dia de cão, aquele dia que tudo acontece, que o carro quebra e que você vai de transporte público, ele atrasa, e que o chefe está de mau humor, e que você vai cozinhar e esquece por algum motivo e a comida queima, tudo acontece. É bom demais a gente ter alguém, né, para dizer, calma, fica tranquila, te dar um colo, te dar um abraço, conversar, ou simplesmente olhar para você, segurar suas mãos, dar um sorriso. E quando a gente está longe um do outro, a gente suporta isso durante um tempo. Mas depois a gente não aguenta mais. E aí chega aquela hora decisiva, sabe? Que a gente tem que dizer assim, agora ou vai ou racha. Sentamos, conversamos, vimos todos os pormenores e vimos que, sendo bastante céticos, né? Bastante racionais, seria muito melhor eu vir para aqui, para Portugal, porque nós teríamos uma condição de ter uma vida mais tranquila do que ele ir para o Brasil. E principalmente porque ele tem um filho, e na época o filho ainda era pequeno, e seria muito egoísmo da minha parte. Os meus filhos poderiam, meus filhos e netos, poderiam ir comigo, como vieram. Os gatos. Eu trouxe 4 gatos para Portugal, hein, gente? 4 gatinhos lindos. Infelizmente, o machinho já se foi, já virou estrelinha. Mas eu continuo com minhas 3 meninas aqui, que já são senhoras, jovens senhoras assim como eu. E ele adotou e ama, elas são loucas pelo meu marido também. E ele tinha um filho pequeno. Portugal não é na esquina do Brasil. E a mãe tem a guarda do filho. E como é que ele ia ficar longe do filho dele tanto tempo? Né? Eu não queria a infelicidade do filho dele, né? A infelicidade dele por conta de estar longe do filho, para querer ter a minha felicidade. Eu jamais seria feliz, sabendo que ele não estava. Uma relação assim não funciona. Quando a gente ama de verdade, a gente quer o bem do outro, a gente quer o nosso bem e quer o bem do outro. Tem que ser um equilíbrio. Não vale só a gente querer o bem do outro e se anular, nem a gente querer só o nosso bem e não pensar no outro. Tem que ter um equilíbrio. A conta tem que fechar bonitinho. E aí, eu disse, dessa vez, eu não quero nem saber. Eu não tinha nada certo, mas eu comecei a procurar emprego aqui. E eu disse a ele. Ele fez, largue tudo, venha pra cá, não tem problema, a gente casa aqui, eu te sustento até você conseguir um trabalho e tudo, mas eu sempre fui muito independente, nunca gostei disso. E eu sabia que eu não ia conseguir ficar dentro de uma casa, sendo sustentada por homem, até conseguir um emprego, nada disso. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, desde jovem, desde muito nova. E eu disse, não, vamos esperar as coisas acontecerem. Aí, infelizmente, eu sofri um acidente que me deixou na cama por 6 meses, mais ou menos. Eles não foram 6, foram 4 meses de cama e 2 meses de reabilitação. E foi justamente quando minha irmã casou aqui também. E aí ela disse, venha, e se você não tiver grana, não tem problema, a gente ajuda, meus pais também têm que vir. E montamos uma verdadeira caravana. Eu já tinha conseguido, através até do próprio pessoal do consulado lá em Salvador, de Portugal em Salvador, que funcionava ali no Pelourinho, não sei se ainda existe, nem nada. Mas eu fui, procurei ver, eu consegui um trabalho, procurei ver se era uma empresa idônea, pedi ajuda a eles, eles disseram que eu podia vir tranquilamente, que o contrato era legal, que a empresa existia, que tudo ok. E aí eu não contei nada para ele, disse, vou fazer uma surpresa, não contei nada para ninguém. E eu disse, olha, eu já estava pensando em vir em agosto, eu disse, estou indo em junho. Ele quase morreu do coração, ficou feliz e tudo. A minha família disse, você vai? Se vou de vez. Aí meus pais disseram, não, a gente vai para o casamento da tua irmã e a gente vai levar você. E meus pais vieram e eu fiquei aqui com tudo certo, só que faltando
coisa de uma semana, 10 dias antes de eu vir para cá, já com passagem comprada, com apartamento com prazo para entregar, né? Eu já estava melhor, mas eu ainda não estava 100%, né, bem de saúde. E eu fui organizando a minha vida, e eu vendi minhas coisas, eu fiz tudo, estava com tudo pronto. Eu disse, meu Deus, e agora? Mas como ele tinha me dito, venha para cá, que eu seguro tudo até você conseguir um trabalho. Eu disse, bom, eu não tinha dito a ele que eu tinha conseguido um trabalho, eu vou. E assim eu vim. Nessa época, não era muito comum as pessoas virem para Portugal como agora. Agora Portugal virou a mina de ouro. Naquela época todo mundo me chamou de louca, porque eu tinha um emprego bom, eu tinha saído do emprego anterior, quando eu tive o acidente, né? Eu tive acidente de trânsito, mas eu tive um convite para ir para um lugar infinitamente melhor, ganhando o triplo do que eu ganhava anteriormente, que já era um excelente ordenado, e para fazer o que eu gostava, e ainda por cima trabalhar na sexta-feira até 5 horas da tarde. Cereja, né? O topo do bolo, no topo do bolo. E aí todo mundo disse, Isolda, você é louca? Você vai sair de uma cidade de quase 4 milhões de habitantes, que Salvador tem 3 milhões e tal, para vir para uma cidade pequenininha, que tem no máximo 12 mil pessoas, chamada Ourém. Um lugar lindo, é uma antiga vila medieval, mas é um lugar realmente muito, muito atrasado com relação à realidade que eu vivia. E, confesso a vocês, foi muito, muito difícil a fase de adaptação. Não eu e ele. Claro que a gente teve as rusgas da gente, e tem até hoje. Não pense que a gente não briga, não. Brigar, modo de dizer, a gente discute, né? Como qualquer casal. Até porque essa historinha bonitinha de eu nunca briguei com o meu marido, nunca briguei com a minha esposa, nunca briguei com meu namorado, namorada, seja lá o que for, meu ficante, meu crush, como o pessoal diz hoje em dia. Desconfie que tem alguma coisa errada. A gente sai de dentro de uma mulher, ela alimenta a gente, ela cria a gente cuida, ela cuida da gente, desculpem, e a gente discute com a nossa mãe. A gente briga porque a gente tem questões diferentes, a gente pensa de formas diferentes, a gente sente de forma diferente. Vocês acham realmente que duas pessoas que nunca se viram na vida, um belo dia se batem, resolvem viver uma vida em comum, nunca terem uma discussão, é normal? Para mim, não. Para mim tem alguma coisa errada. Alguém está se anulando, eles estão fantasiando, enfim, tem alguma coisa que a gente tem que desconfiar. Claro que pode existir. Quem sou eu para dizer que isso não é possível? Mas para mim, diante de tudo que eu já estudei, que eu continuo estudando, eu sou uma pessoa que estuda todos os dias, e diante do que tudo que eu já vi na vida ao longo desses quase 52 anos, dos atendimentos que eu faço, das perguntas que as pessoas me fazem em Instagram, em Facebook, em tudo quanto é canto, que eu estou em várias redes sociais. Aquilo que as pessoas me relatam e tudo, isso é muito estranho. Isso é quase impossível de acontecer. Mas, enfim, eu não estou aqui para julgar. Isso é o que eu acredito. Enfim, né? Mas tudo bem. Então, mas assim, essa questão cultural é muito difícil. E aprender a conviver com tanta diferença é muito difícil. Existe a questão do clima também. No primeiro ano, acho que a vida fez assim, olha, eu vou te mostrar o que é Portugal, a cidade que você mora. Eu moro no centro de Portugal, em Ourém, como eu já disse. Ourém é 8,80. No primeiro ano eu peguei no verão 44 graus. Às 2 da manhã eu estava tomando banho e saí sem me secar e fui para a varanda. Meu marido chegou do trabalho morrendo de rir porque eu e os gatos dessa forma na varanda. E no inverno,
no meu primeiro ano novo eu peguei -4 graus. Ou seja, vai desistir ou vai continuar? Como tinha uma propaganda antiga que perguntava isso. Então, assim, foi muito difícil. E ainda é muito difícil. Porque essas diferenças culturais sempre vão acontecer. Sempre vai ser difícil. Hoje, na profissão que eu tenho, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal, não só com a terapia, propriamente dita, mas eu faço mentorias, eu faço outros tipos de trabalho, porque, claro, do jeito que eu sou, curiosa, sempre gostei de estudar, sempre gostei de saber o porquê das coisas, sempre gostei de me informar cada vez mais, eu sou assim. Eu não ia ficar satisfeita só com aquela questão da terapia, o que se estuda convencionalmente. Eu fui estudar neurociência, eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar outros tipos de terapia, terapias alternativas, tudo que vocês imaginarem eu fui estudar. E foi para isso que eu criei esse canal. Por que eu contei a minha história para vocês? Eu tentei resumir, apesar de ter falado pra caramba, contado muita coisa, mas desde quando eu ensinava, os meus alunos diziam assim, poxa, Isolda, a gente aprende muito com você, sabe por quê? Porque você mostra as coisas na prática. E eu sempre acreditei nisso. E eu levava sempre na sala de aula exemplos de coisas que eu tinha vivido no turismo, na hotelaria, na minha vida, em tudo. Porque, sabe aquela história de educar? A melhor forma de se educar uma criança é dando exemplo? Eu acredito muito nisso. Então eu acho que se eu chegasse aqui, fizesse uma explanação sobre sentimentos, sobre o funcionamento do cérebro, sobre hormônios, sobre tudo. Eu podia até falar com uma forma bem simples, usar uma linguagem bem tranquila e vocês poderiam até entender. Mas vocês dizem assim, eu vou aplicar isso na minha vida como? Ou, será que o que esta criatura está dizendo? Tem tanta gente falando um monte de coisa por aí. Por que eu vou acreditar nela? Porque eu estou mostrando o que aconteceu comigo. Eu falei para vocês mais ou menos por alto, porque isso aqui é só uma apresentação, é só para vocês conhecerem quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu faço hoje, qual é o objetivo desse canal. Né? Mas eu estou mostrando a minha história. E vocês podem perguntar a qualquer pessoa que me conheça se tudo isso que eu estou contando não é verdade. Hoje, as pessoas me perguntam, Isolda, você largou tudo no Brasil? Você hoje atende mais a brasileiros do que a portugueses? Ou seja, eu continuo sendo sustentada pelo meu marido porque as contas não batem, né? Quem trabalha aqui, quem ganha em euro e trabalha no Brasil, recebe no mínimo 5 vezes mais. Eu faço o contrário. Eu trabalho, meu atendimento é 100% hoje em dia online. Então eu atendo pessoas de vários países, mas a maioria, acho que uns 95% das pessoas são brasileiras. E eu recebo em euro, só que eu gasto, eu recebo em real, só que eu gasto em euro. Então, é claro que essa conta não vai fechar. Eu, que sempre fui independente, eu que sempre ganhei o meu dinheiro, eu que nunca pedi permissão para ninguém para fazer nada, eu que sempre fui dona do meu narizinho, eu que já sustentei, mas nunca pensei em ser sustentada. Isso é fácil? De jeito nenhum. Estar longe da família, estar longe dos amigos, porque eu tenho de família, graças a Deus eu tenho a minha irmã, né? E família mesmo, consanguínea, minha irmã e minha sobrinha, que é a minha afilhada, inclusive, é o amor da minha vida. Eu brinco o tempo inteiro com a minha irmã dizendo que ela fez a filha, teve a filha, mas que a filha é minha. E graças a Deus, a minha sobrinha, eu sou uma tia Dinda, a minha sobrinha e a afilhada me ama tanto quanto eu a amo. Nossa relação, com certeza,
não é dessa vida, unicamente. Eu acho que eu nunca senti tanto amor por alguém na minha vida quanto eu sinto por essa criança. Né? Eu me emociono toda vez que eu falo dela. Mas isso é papo para um outro vídeo. A gente não tá falando disso agora. Mas viver longe... Eu perdi meu pai. E infelizmente foi época de Covid. Foi justamente quando a minha sobrinha nasceu. A gente não pôde sequer ir ao enterro do meu pai. Eu tô longe da minha mãe. Eu tô longe dos meus amigos. E isso não é fácil. Mas em compensação eu fiz novos amigos. Eu ganhei várias famílias aqui. Eu fui recebida com muito carinho, com muito amor, e eu sou muito grata às pessoas por isso. Eu fiz amigos maravilhosos. A família do meu cunhado me recebeu como se fosse parte da família deles. A família do meu marido me recebeu como, sabe, como se fosse uma irmã. Minha cunhada me trata com tanto carinho, parece até que é minha irmã e não minha cunhada. Né? Meu cunhado, meus sobrinhos, que eu chamo eles sim de meus sobrinhos, apesar de serem sobrinhos do meu marido, mas no meu coração eles são meus sobrinhos. Tenho vários amigos aqui, amigos que são como se fossem irmãos, que viraram família. Então, tudo isso acaba compensando, mas não é fácil. Mas aí vocês me perguntam, Isolda, você se arrepende de ter feito isso? Olhem bem pra mim. Eu tenho cara de ser uma pessoa infeliz? Com certeza, eu faria tudo outra vez, se fosse necessário. Talvez eu fizesse algumas coisas de outra forma, claro, que a gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, né? Então, algumas coisas eu talvez fizesse de forma diferente. Mas se eu tivesse que fazer tudo igualzinho outra vez, faria tudo de novo. Porque hoje eu vivo um amor, amor de verdade. Eu tenho um companheiro, tenho meu melhor amigo, eu tenho um amante maravilhoso, eu tenho um provedor, apesar de eu também fazer algumas coisas, e que sabe que se algum dia a moeda inverter, ele vai ter também em mim exatamente a mesma coisa. Eu tenho um pai para minha filha e um avô para minhas netas. Sou mãe bichológica, tá? E avó bichológica. Eu tenho um parceiro de vida que eu não troco por absolutamente nada nesse mundo. Eu sou muito feliz. Então eu respondo com a mesma pergunta. O que é que vocês acham? Valeu a pena? Né? Esse canal tem esse objetivo, justamente a gente ter um papo franco, um papo honesto, falar de todo e qualquer tipo de problema do coração. Por isso que o nome dele é De Coração para Coração. É do meu coração para o coração de vocês. Se eu não souber alguma coisa, pode ter certeza que eu vou dizer, olha, não faço a menor ideia, nunca ouvi falar numa situação dessa, nunca me debati com uma situação dessa. Mas eu vou buscar saber e vou partilhar isso aqui com vocês. O que é que eu preciso hoje? Que vocês digam se vocês estão dispostos a entrar nessa jornada comigo. O que é que vocês querem ver por aqui? Eu sei que eu fiz um resumão da minha vida, um resumão do meu relacionamento. Não estou aqui para dizer que nenhum relacionamento é mar de rosas, o meu não é. É um relacionamento normal, mas graças a Deus é um relacionamento muito feliz. E é para isso que eu estou aqui, para contribuir com vocês, para que vocês aprendam, como eu costumo dizer, todos os as do amor. Esse motivo é um tema para um outro vídeo, com toda certeza. Depois eu vou falar para vocês sobre o que são os as do amor. O primeiro deles se chama autoconhecimento. Quem não se conhece, talvez não se ame, talvez não consiga amar o próximo, ou talvez se ame da forma errada, talvez ame o próximo da forma errada. E é isso que eu quero partilhar aqui com vocês. Todo o conhecimento que eu tenho como terapeuta, todo o conhecimento que eu tenho
como mulher, como um ser humano, como outro qualquer, que quebra a cara na vida, que aprende, que, ó, respira fundo, dá a volta por cima e segue em frente. Se vocês estiverem dispostos a ir nessa estrada comigo, eu estarei aqui sempre com vocês. Então, o que é que eu peço? Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, compartilhem com outras pessoas. Deixem seu like, o joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal, que é a forma que vocês podem mais me ajudar. Ative o sininho das notificações, né? Aquele sininho que bota todas, senão o YouTube não recomenda para vocês, não mostra para vocês, não avisa a vocês quando eu vou fazer novos vídeos. A princípio, como estou começando, esse é o primeiro vídeo do canal, eu pretendo colocar um vídeo por semana. À medida que for passando, se vocês gostarem, se vocês forem interagindo, aí eu posso expandir isso um pouquinho mais. E comentem aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, o que a gente pode discutir, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Sou muito grata a todos que estiveram aqui comigo até o momento e espero vê-los muitas outras vezes. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.